Bom dia a todos e um feliz sábado também. Eu estou muito feliz de estar aqui, conhecer essa igreja. Eu falei, pastor, como é que chama a igreja? Ele falou assim, boa. Por isso que eu perguntei para a senhora, essa igreja é boa? Porque a senhora sabe como chama essa igreja aqui, né? Boa. Então a senhora viu que ela é boa mesmo, né? É. E estou feliz também que estamos ao vivo, certo? Pelo canal do YouTube. Já sei que tem uma câmera ali, já sei que tem outra ali. São duas câmeras, né? Tem mais uma? Não, são duas câmeras. E quando eu cheguei, já fui enquadrado ali. Fácil, chega mais perto. Que aqui tem câmera, já me falaram ali. Uns 4 falaram para mim. Aí eu falei, não, deixa comigo, vou fazer eu chegar mais perto. Né? Porque lá não tem a câmera, aqui tem, né? Vamos fazer mais uma oração e vamos então ao tema de hoje. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador e mantenedor dos céus e da terra, estamos aqui na Tua presença nesta manhã para te adorar, para te servir, para fazer a Tua vontade. Pedimos que o Senhor permaneça conosco, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor fale conosco, que essa mensagem alcance o nosso coração e que o Senhor abençoe também cada internauta, cada pessoa que está conectada conosco no YouTube, ou no Facebook, ou em qualquer outra rede. Pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo de número 1, versículo 16. O tema de hoje é o poder transformador do Evangelho. Romanos 1, 16. Nós vamos ler alguns textos e esse aqui é o primeiro. Romanos 1, 16. Olha, o pessoal da mídia é rápido, hein? Já colocou o texto ali. Vocês estão de parabéns. Rápido e eficiente. É o boa. que fique bem claro, né? Ok, Romanos 1, 16 diz assim. Pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Até aqui. Eu preciso agora da atenção de todos, para que esse tema seja bem absorvido, bem entendido. Tudo bem, Lucas? Estou feliz de ver você aqui com a sua família. Esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo aos Romanos. Quem era Paulo? Você lembra, né? Ele era Saulo de Tarso. Era um perseguidor da igreja cristã. E um dia Saulo se converteu. E ele passou a ser, então, um seguidor de Jesus, um servo de Jesus e um pregador do Evangelho. Então, Saulo, depois da conversão, ele fez essa declaração aqui, dizendo que ele não tinha mais vergonha do Evangelho. Antes ele perseguia o Evangelho. Agora ele era um defensor, um pregador, ele era um evangelista. Então ele diz assim, eu não me envergonho do Evangelho. E tem nesse texto uma definição de evangelho que é, para mim, a mais perfeita para evangelização. Olha o que ele fala. Eu não me envergonho do evangelho. Aí ele fala assim, pois o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então aqui ele dá uma definição para evangelho. Evangelho para ele é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Se você perguntar a qualquer pessoa cristã, a qualquer pastor, o que é evangelho, ele vai dizer boas novas. E está certo, né? Evangelho quer dizer boas novas. Mas a definição de Paulo engloba tudo isso. Porque essas boas novas é para salvar. Então Paulo fala assim, eu não tenho vergonha do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E quando ele fala que o evangelho é o poder de Deus para salvar, ele está falando dele mesmo, porque foi esse poder que impactou ele, que converteu ele, que transformou ele. Então ele está dizendo assim, esse evangelho mudou minha vida. Então eu não tenho uma vergonha desse evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então não esqueçam dessa definição de Paulo e por que ele falou isso. Ele falou isso porque ele antes perseguia, agora o evangelho mudou a vida dele. Então ele faz essa declaração. Só que quando Paulo fala em evangelho, quando ele usa a palavra evangelho, você acha que ele está falando do quê? Quando ele usa a palavra evangelho. Se eu falar aqui para vocês evangelho, o que vem à sua mente? Vem à sua mente 4 livros.
Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangelhos. Mas quando Paulo fala evangelho, ele não está falando apenas dos 4 livros. Evangelho para Paulo tem um significado mais amplo. E não só para Paulo, na sua essência, evangelho tem um significado muito mais amplo do que apenas 4 livros da Bíblia. Você vai ver. Claro que envolve os 4, mas não são apenas os 4. Quer ver uma coisa? Vamos para Apocalipse. Vamos para Apocalipse, capítulo 14. Olha só, atenção pessoal das redes sociais, pessoal que está conectado com a gente. Vamos para Apocalipse 14, verso 6. Esse verso amplia essa visão de evangelho. Quer ver? Diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Aqui tem um elemento que agrega um valor muito maior ao evangelho. Olha o que ele diz. O anjo estava voando pelo meio do céu, tendo o evangelho, que evangelho? Eterno. Então, o diferencial aqui é a palavra eterno. Então, João, escrevendo o Apocalipse, ele fala assim, o evangelho é eterno. Então, isso faz uma diferença. Se o evangelho é eterno, então o evangelho está no mesmo nível de Deus, porque Deus é eterno. Deus é eterno, o evangelho é eterno. Então, nesse caso, João está colocando o evangelho no mesmo nível de Deus. Então, escuta, o evangelista não é eterno, mas o evangelho é eterno. Entende? Então, o evangelho vai além de 4 livros, porque o evangelho é eterno. O que é uma coisa eterna? É que não tem começo e não tem fim. Isso Deus é eterno. Não tem começo e não tem fim. Então o evangelho é eterno. Isso quer dizer que nós não podemos separar Deus do evangelho ou o evangelho de Deus. Não se pode conceber a ideia de alguém que fala assim, eu creio em Deus, mas não creio na Bíblia. Não funciona. Porque não dá para separar. Ou então eu creio na Bíblia, mas não creio em Deus. Também não dá. Uma vez que Deus é eterno e o evangelho também é eterno. Então agora, com esse texto, amplia aquela frase de Paulo. Quando Paulo diz assim, eu não me envergonho do evangelho, e ele fala, porque o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, esse evangelho que Paulo fala é um evangelho eterno, que está no mesmo nível de Deus. Então, nesse caso, o que seria o evangelho, já que o evangelho é eterno? O evangelho, irmãos, é, por assim dizer, a palavra de Deus. A palavra de Deus é o evangelho. Então, vê, eu estou aqui falando. Tá? A palavra está saindo de dentro de mim, a palavra, certo? Eu estou falando várias palavras, várias frases, isso está vindo aqui de dentro, pensamento e tal, e vem de dentro, sai a palavra. O evangelho é a palavra de Deus. Sai de Deus. Então está junto. O evangelho é eterno, Deus é eterno. O evangelho é a palavra de Deus como um todo. Por exemplo, o Gênesis é um evangelho? É. O Êxodo é um evangelho? Também é. Isaías é um evangelho? É também. E Salmos? Também. E o Apocalipse? Também. Evangelho é a palavra de Deus inteira, completa. Se você analisar todo o conteúdo da Bíblia, de Gênesis até o Apocalipse, tem um recado, boas novas. Tem um recado, salvação. Tem um recado, resgate. Todo o contexto da Bíblia é para mostrar a salvação em Jesus. É ou não é assim? Pega o Velho Testamento. Tudo que tinha no Velho Testamento apontava para Jesus. Então Jesus é a figura central. Então toda a Bíblia é o Evangelho. A palavra de Deus inteira é o Evangelho. Mas a palavra de Deus, irmãos, agora vocês vão se surpreender. A palavra de Deus vai além da Bíblia. Sabia disso? Calma que eu vou explicar. A Bíblia Sagrada é aquilo que a gente precisa para ir para o céu. O que está aqui dentro é o que a gente precisa para ir para o céu. Mas Deus é mais do que o que está aqui dentro. Deus é maior do que o que está aqui. Ou seja, o apóstolo João, escrevendo o seu evangelho, sabe o que ele fala? Ele fala assim, se tudo que Jesus fez e falou fossem escritos, ainda que o mundo inteiro se transformasse em papel, não caberia. Já leram esse texto? Então veja que João é claro ao dizer, se tudo que Jesus fez
E tudo que Jesus falou, se tudo isso fosse escritos, não caberia no mundo inteiro, ainda que o mundo se transformasse todinho em papel. Isso quer dizer o quê? Que o evangelho é algo que vai além daquilo que nós imaginamos. Então o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O evangelho é eterno, o evangelho é a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem poder. Por isso que Paulo fala assim, o evangelho, não tem vergonha do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Porque a palavra de Deus tem poder. Agora eu vou mostrar para você o poder do evangelho, o poder da palavra, do evangelho, da palavra de Deus. Vou mostrar isso para você em Gênesis. Você vai ver no Gênesis o poder do evangelho, o poder da palavra de Deus. Que a palavra de Deus é tão poderosa que pode transformar qualquer pessoa e pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar do mundo e do universo inteiro. A palavra de Deus, que é o próprio evangelho, que sai de Deus, que é o próprio Deus. Vamos então para Gênesis. Gênesis capítulo de número 1. Gênesis 1. Agora você vai ver o poder do evangelho. O poder da palavra de Deus. Gênesis 1, versículos 1, 2 e 3. Gênesis 1, de 1 a 3, fala assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Você percebeu como Deus criou a luz? Com a sua palavra. Ele disse: haja luz e houve luz. Deus não foi a um laboratório para fazer testes, para fazer experimentos, para fazer uma análise. Aí depois de alguns anos, ele descobriu um detalhezinho. Depois de mais não sei quantos mil anos, aí desenvolveu um pouco mais a ideia. Aí depois de não sei quantos mais mil anos, ele aperfeiçoou a ideia. Até que finalmente ele criou a luz. Não é isso. Deus falou. Ele disse: haja luz, e houve luz. O que é isso? É o poder da palavra de Deus. Então Deus mostra o poder da palavra dele na criação. E essa palavra criadora é o evangelho. A palavra de Deus inteira, totalmente, é o evangelho. E se você observar a maneira como Deus criou todas as coisas, ele criou tudo com a sua palavra. Se você continuar lendo o capítulo 1 de Gênesis, vai perceber que Deus fala assim: produz a terra ervas verdes, e a terra produziu. Apareça a porção seca, e apareceu. Agora apareça isso, apareceu aquilo. Agora aconteça isso, aconteceu aquilo. Deus ia falando e as coisas iam acontecendo. E o poder da palavra de Deus é tão extraordinário que nesse caso do haja luz e houve luz, a gente não faz ideia do significado desse poder. O poder dessa palavra quando criou a luz. Isso é tão incrível, só vou dar um exemplo. Está vendo esse microfone aqui? Ele só existe porque Deus falou: haja luz e houve luz. Essa luz envolve não só a luz mesmo, mas envolve toda a energia que tem no espaço e que tem no universo todo. Quando ele falou haja luz, esse microfone só funciona porque Deus falou haja luz. O que o homem fez? O homem fez esse aparelhinho aqui. Mas por onde que sai minha voz aqui? Por onde está passando minha voz? Para ser reproduzida e para chegar na internet. E pela internet para o mundo inteiro. Como é que eu falo aqui desse bairro de São José dos Campos? A minha voz sai por esse microfone que não tem fio. Mesmo que tivesse, como é que a voz ia passar pelo fio, né? Então é uma coisa muito estranha. E a minha voz é reproduzida. Vocês ouvem minha voz mais alta e através de um Wi-Fi. Olha o Wi-Fi. Entendeu? A minha voz vai chegando no Japão, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Isso só é possível porque Deus disse: haja luz e houve luz. Está vendo isso aqui? É um celular. Só existe porque Deus falou: haja luz e houve luz. Os méritos não são das empresas que fizeram o aparelhinho. Está aqui o nome da empresa. Está aqui o nome da empresa que fez teu celular, que fez uma televisão, que faz um rádio, que faz um meio de comunicação, que faz um relógio, qualquer outra coisa. Tudo isso só... Você pode ver, se isso aqui, se você tirar a bateria disso aqui, se você tirar todas as conexões que tem, isso aqui vira uma lata velha. Isso aqui volta a virar pó. Como?
Mineral, pó. Então o que acontece? Tudo isso que existe, só existe porque Deus falou, haja luz e houve luz. Então você tem uma ideia do poder de Deus, do poder da palavra. É isso que Paulo está falando. Paulo, lá no começo, no primeiro verso, ele fala assim, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Esse poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então você vê aqui o poder de Deus no Gênesis. Agora você vai se surpreender a partir de agora. Agora que a nossa conversa começa a ficar mais interessante. Quer ver? Vamos para João, no Novo Testamento. Evangelho de João, no capítulo de número 1. João, capítulo de número 1. E a gente vai ler os versos 1, 2 e 3. Claro que eu estou fazendo uma mensagem resumida, porque eu só tenho 30 minutos, então estamos fazendo de forma resumida, óbvio. Esse assunto é um assunto muito mais profundo e a gente está tentando ser bem objetivo. João 1, de 1 a 3, diz assim. No princípio era o quê? O verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele, o verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do verbo. E sem ele, sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Até aqui. Veja, nessa versão que está na tela, e na minha versão fala verbo. Mas tem outras Bíblias que falam palavra. Não sei se alguém tem essa versão aí na mão aí. A senhora tem essa versão? Aí fala palavra. Então, tem algumas versões que não fala verbo, fala palavra. Então diz assim, no princípio era a palavra. Ah, você já colocou. Rapaz, você é ninja, hein? Foi rápido demais. Então veja que ele colocou a versão anterior, que era verbo, e agora a versão que é palavra. Então, diz assim, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era... Como é que Deus é a palavra? Percebe? Então, por isso que eu estou dizendo, o evangelho é muito mais do que papel e tinta. O evangelho é muito mais do que Mateus, Marcos, Lucas e João. O evangelho é a palavra de Deus, e a palavra era Deus. Ou o verbo, também está certo. Se você perguntar para um professor de português ou uma professora de português, o que é um verbo? Ela vai dizer, verbo é palavra em ação. É isso. Então, verbo e palavra são a mesma coisa. Então, quando o texto fala assim, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Agora, pasmem o que diz o verso 14. João, aí mesmo, 1, verso 14. É um texto conhecido, mas agora vai fazer um sentido maior pela forma como estamos trazendo o nosso estudo bíblico hoje. O verso 14, olha o que diz o verso 14. Eu vou ler na minha versão e vou ler na versão que está na tela. O verso 14, na minha versão, diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E nessa versão diz, e a palavra se fez carne. Quem foi que se fez carne? Mais alto, quem se fez carne? Muito bem, de novo, quem se fez carne? Todo mundo responda, por favor. Quem foi que se fez carne? Jesus. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Então, esse Jesus que se fez carne é chamado de verbo, ou é chamado de palavra. Já viram que às vezes a pessoa fala assim, hoje o pastor Leandro pregou a palavra. Como que ele pregou a palavra? Ele pegou a palavra e pegou um martelo e pá, pregou a palavra. Não, ele falou da palavra. Mas que palavra que ele pregou? Jesus. Jesus é a palavra. Sabe quando alguém fala assim, ó, por favor, agora você vai pregar. Que palavra você vai pregar? Né? Então a palavra não é só a palavra humana, é a palavra divina, é Deus. A palavra é Deus. Fulano pregou a palavra. Tem aquela frase também, fulano rasgou o verbo. Né? Então veja, o verbo e palavra são a mesma coisa. No princípio era o verbo, era a palavra. O verbo, a palavra estava com Deus. E o verbo, a palavra, era Deus. E o verbo ou a palavra se fez carne e habitou entre nós. Em outras palavras, Jesus é o verbo. Jesus é a palavra. Jesus é o evangelho. Entenderam ou não? Jesus é o evangelho. O evangelho não é papel e tinta. O evangelho é Jesus. Ele é o evangelho. Quando Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, ele está dizendo assim, eu não tenho mais vergonha de Jesus. Eu perseguia Jesus, agora não mais. Eu era um perseguidor da igreja, agora não mais. Porque ele entendeu que o evangelho era Jesus. Por isso que o texto bíblico fala que a palavra se fez carne e habitou
habitou entre nós. Foi isso que aconteceu. Agora que a gente chegou nesse ponto da nossa meditação, é preciso saber por que eu estou pregando esse assunto. Eu não estou pregando esse assunto só para dar conhecimento. Eu estou pregando esse assunto para mostrar para você que isso aqui pode ser uma realidade na sua vida. Não estamos aqui apenas para dar conhecimento. O conhecimento é importante, mas não adianta ter só conhecimento teórico. Nós temos que ter algo mais prático, mais pessoal. Não basta fazer a cadeira, tem que sentar na cadeira. Não basta comprar os alimentos, tem que comer os alimentos. Não basta ter a informação da Bíblia, tem que vivenciar esse conhecimento. Como é que Deus criou todas as coisas? Com a sua palavra. Deus falava e as coisas apareciam. Deus dava uma ordem e as coisas surgiam. Com a palavra dele, ele criou todas as coisas. Aí Jesus veio a esse mundo, se fez carne, habitou entre nós. E Jesus, quando esteve aqui, curou muitas pessoas. E como foi que Jesus curou as pessoas? Se você abrir sua Bíblia, em João capítulo 5, João capítulo 9, Mateus capítulo 8, se você olhar o Novo Testamento, vai perceber a maneira como Jesus curava as pessoas. E sabe como Jesus curava? Ele chegou para o paralítico de um tanque de Betesda e falou assim: o que você quer que eu te faça? O paralítico falou assim: eu quero andar, mas não consigo entrar no tanque. E Jesus disse assim: levanta e anda. E sabe o que diz a Bíblia? Imediatamente o homem se levantou e andou. Então como foi que Jesus curou o paralítico? Com a sua palavra. Do jeito que ele criou os céus e a terra, do jeito que ele falou, haja luz e houve luz, ele falou para o paralítico, levanta e anda. E foi dessa mesma maneira que ele curou o cego. Ele encontrou o cego, e o cego falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e falou: o que você quer que eu faça? Ele falou: eu quero ver. E Jesus disse: vê. E o cego viu. Então Jesus curou o cego com a palavra dele. Como foi que Jesus curou o leproso? Com o toque e com a palavra. Fica limpo. E o leproso ficou limpo. Você percebeu então que Jesus usou a sua palavra para criar e usou a sua palavra para curar. A palavra de Deus manifestada na criação e na redenção. Lembra daquele homem que pediu para Jesus ir até a casa dele curar o seu servo? E Jesus estava ocupado e não podia chegar até lá, porque a multidão não deixava. Sabe o que aquele líder falou? Falou: Jesus, eu também sou líder. E eu tenho pessoas sob meu comando. E quando eu falo vai, ele vai. Quando eu falo volta, ele volta. Ele me obedece. O Senhor é o Rei dos Reis. Não precisa ir à minha casa não. Diga uma palavra e ele será salvo lá. Então uma palavra de Deus pode mudar tudo. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus transforma. Por isso que eu mostrei o poder do Evangelho na criação e agora o poder do Evangelho na redenção. Jesus veio aqui e se tornou carne, habitou entre nós. E Jesus curou as pessoas, dizendo, falando. Jesus não pegou o paralítico e falou assim: vamos chamar uma ambulância, vamos te levar para o hospital, vamos começar um procedimento, vamos começar uma fisioterapia, vamos te passar algumas massagens, vamos passar para você alguns exercícios, e você vai tomar alguns remédios, e vai fazer isso e aquilo, e daqui 6 meses talvez você mexa os dedinhos dos pés. Não, Jesus disse para o paralítico: levanta e anda. E o camarada foi curado imediatamente. Então, com a palavra de Deus, ele pode tudo. Aí, diante disso, eu pergunto para você: qual é o seu problema? Será que o seu problema é muito para Deus? Ou será que Deus pode curar você também com uma palavra? Esse Deus que fez tudo isso está aqui. Esse Deus que fez os céus e a terra está aqui. Esse Deus que curou os enfermos está aqui. E esse Deus é o mesmo hoje. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. E esse Deus, ele continua fazendo milagres. E ele pode fazer milagres de várias maneiras. E ele tem várias formas de fazer os milagres.
Mas entenda uma coisa: para Deus não existe impossível. O impossível é para os homens. As barreiras são nossas, mas para Deus não. Aquilo que para a senhora é impossível, para Deus não é. Aquilo que para você é uma montanha, para Deus não é nada. Aquilo que para você é uma coisa inimaginável, para Deus é possível. O câncer, para Deus não é nada. Problemas no coração, para Deus não é nada. Problemas de depressão, para Deus não é nada. Qual é o seu problema? Para Deus não é nada. Tem um filho rebelde, para Deus não é nada. Tem um marido complicado, uma esposa complicada, para Deus não é nada. Tem uma família destruída, para Deus não é nada. Quando eu falo não é nada, não estou dizendo que Deus está ignorando. Estou dizendo que Deus tem poder suficiente para mudar essa história. Amém, irmãos? Deus tem poder para fazer qualquer coisa, para fazer a diferença na vida de cada um de nós. E nós não podemos ficar no campo apenas das ideias, no campo apenas do conhecimento. Nós temos que entender que a nossa relação com Deus é uma comunhão, é uma intimidade, é um andar com Ele, é uma experiência com Ele. Eu já vi Deus fazer coisas incríveis, sabe? Agora é importante entender que Deus não faz milagres só quando Ele remove a doença, só quando Ele remove o problema. Deus não faz milagres apenas quando Ele remove aquilo que nos incomoda. Deus também faz milagres quando Ele não tira o nosso problema. Muitas vezes, Deus faz milagres deixando o problema. O apóstolo Paulo, que disse assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Esse Paulo tão poderoso não foi curado. Ele tinha um espinho na carne, ele tinha um problema. E ele clamou a Deus 3 vezes para ser curado. E sabe o que Deus falou para ele? Não, você não será curado. Porque a cura que você quer não é que você precisa, não é que você quer. A cura que você precisa não é o que você quer. Você quer a cura física. Eu quero te dar uma outra cura. Para você, Paulo, a minha graça te basta. Para você, a minha graça te basta. E a graça de Deus era o que Paulo precisava. Não era da cura física. Tá tudo bem aí? Tá. Posso terminar aqui? Ok. O que Paulo precisava não era o que ele imaginava. Tem pessoas que não podem ficar ricas. Tem gente que pede para Deus: Deus, eu quero ser rico. Aí Deus fala: não. Porque algumas pessoas, se ficarem ricas, perderão a salvação. Tem gente que não pode ser curada de um problema, porque se for, ela se torna um instrumento nas mãos de Satanás. Então Deus é soberano. Deus é sábio. Ele sabe quando remover o problema e Ele sabe quando dizer para você: vai continuar com isso, mas eu vou te dar forças para você superar tudo isso. Imagine uma pessoa na cadeira de rodas. Se alguém orar por um cadeirante e falar assim: levanta e anda, e o cadeirante levantar e andar, é um milagre? É. E um baita de um milagre. Mas e se o cadeirante continuar na cadeira, louvando a Deus, servindo a Deus, frequentando a igreja e feliz? Não é milagre? Porque servir a Deus depois que o problema é resolvido é fácil, mas servir a Deus com o problema e tudo é mais difícil. É um milagre maior. Então, às vezes nosso conceito de milagre está errado. Então, Deus pode tudo? Pode tudo. Deus pode curar tudo? Pode tudo. Ele pode resolver tudo? Pode resolver tudo. Mas Deus pode fazer coisas que surpreendam você. Por isso que na Bíblia você vai ter várias pessoas com problemas. Se você olhar as histórias dos personagens bíblicos, todos eles tiveram problemas. E por que a Bíblia registra o adultério, registra o assassinato, registra o incesto, registra a traição, registra tanta coisa ruim? Por que a Bíblia não coloca só coisa boa?
A Bíblia registra tudo de ruim que aconteceu para mostrar exatamente isso. Que Deus transforma maldições em bênçãos. Que Deus transforma os problemas em possibilidades de salvação. E a irmã Teresa, que está aqui dentro do batistério, é uma testemunha de um milagre que Deus pode fazer. Ela frequentou outras denominações, e esse período em que ela passou pelas denominações, não foi um período perdido, não foi. Deus estava preparando a senhora. Deus estava preparando essa mulher para dar um passo maior. Não joguemos pedra no que a senhora viveu no passado. O que a senhora viveu no passado, passando por aqui, por ali, por acolá, para chegar até aqui, era Deus preparando a senhora. Era Deus fazendo um milagre na sua vida. Hoje a irmã tem um conhecimento e uma experiência. E isso te dá uma estrutura espiritual mais sólida. Hoje a irmã pode ser usada para atender alguém que vem nos visitar. Porque a irmã pode falar assim, não, eu conheço isso, já passei por ali, já fiz isso, já fiz aquilo, e hoje eu estou aqui. E então a dúvida que alguém tenha, que possa ter, a senhora pode ajudar essa pessoa a entender. Então o milagre de Deus, ele passa por várias áreas. E foi assim que chegou na vida dela. E a maneira como a senhora chegou, assistindo o Dr. Rodrigo Silva, assistindo a TV Novo Tempo, vendo o YouTube, né? Na mira. E a senhora foi passando, Deus foi usando várias pessoas, várias coisas e tal. E a irmã chega na igreja e Deus usa pessoas queridas. Quem que está aqui que Deus usou para a senhora chegar até aqui? Dos que estão aqui. A Silvia e o Vanderlei. Então, olha como Deus faz o milagre, usando a Silvia e o Vanderlei. Acho que o pastor vai chamá-los aqui. Pastor, é com você. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vou chamar aqui o Vanderlei. Vem cá, Vanderlei, bem pertinho. Que foram os padrinhos de oração dessa guerreira vitoriosa em nome de Jesus. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que Deus nunca deixa nas trevas quem quer ir para a luz. Eis aqui o exemplo vivo do que eu estou dizendo. Quem quer ser salvo, vai ser salvo. Quem quer, vai ser salvo. É só ir a Jesus. É só aceitar a Cristo. É só aceitar o que Ele manda. Está tudo certo. Parabéns, viu, querida? Louvado seja Deus por sua decisão. Os céus estão em festa nesse momento. Pode acreditar, os anjos e Jesus parou tudo. Olha que Jesus tem muita coisa para fazer, hein? Tinha para ver lá fazendo a festa deles. Pois é. E eles estão lá. Para. Queremos ver de camarote o sucesso da Maria Teresa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Querida Maria Teresa, porque você ouviu o Evangelho, porque você aceitou o Evangelho, crendo nele, aceitando a Jesus como o suficiente Salvador da sua vida e o seu Senhor, para que o seu nome seja registrado no livro da vida do Cordeiro, para que todos os seus pecados sejam perdoados e para que você esteja pronta para o breve retorno de Cristo a esse mundo. Eu, como ministro do Evangelho, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz? Amém. Amém. Vinde as águas baixinhas. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode.
Invocai o seu nome, enquanto perto ele está. Deixa o ímpio seu caminho, deixa o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Eu queria que você pegasse agora aquele cartãozinho, para não esquecer daquele nome que você colocou aí, e nós vamos orar por essa pessoa. Mas antes da oração, eu queria olhar para o internauta e fazer o chega mais perto. É o momento em que eu gostaria de convidar você para meditar naquilo que nós acabamos de estudar hoje, sobre o poder transformador do Evangelho. Eu imagino que você é uma pessoa de Deus, que você já bateu em tantas portas, já foi a tantos lugares e está tentando encontrar o caminho, mas você se decepcionou aqui, se decepcionou ali e você não encontrou ainda o caminho certo para você ser feliz. E talvez você está assistindo agora esta mensagem, está vendo aqui por esse canal. Jesus ama você e Jesus está trabalhando no seu coração faz muito tempo. Chegou a hora de você parar de buscar, porque hoje você foi encontrada por Cristo Jesus. Saiba de uma coisa, não adianta ficar batendo por aí de porta em porta. É importante que você saiba que alguém está batendo a porta do seu coração. Às vezes você está buscando as portas por aí, mas Deus está batendo a porta do seu coração. Ele quer entrar no seu coração. Ele quer habitar na sua vida. Ele quer transformar você. Ele quer restaurar você. Ele quer curar você. Ele quer libertar você dos vícios. Quer libertar você do medo. Quer libertar você da ansiedade. Quer libertar você da depressão. Ele quer curar você. Quer levar você para o céu, sabe? É isso que eu preguei hoje, o poder do Evangelho. Jesus curou pessoas usando a sua palavra. Criou os céus e a terra usando a sua palavra. E essa palavra está disponível para você agora. Essa palavra curadora, essa palavra regeneradora, essa palavra que ressignifica, essa palavra que te dá uma nova chance, essa palavra que abre as portas, essa palavra que tira o mal do seu caminho, do seu coração, da sua casa, da sua família, do seu casamento, da sua vida. Esse Deus Todo-Poderoso está agora do seu lado. Então abra o seu coração, deixa Cristo entrar. E se você quiser nossa ajuda, vem para cá. Estamos na Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim Boa Vista, em São José dos Campos. E se você mora em São José, vem para cá. Se você não sabe o endereço, olha aqui nesse canal, pesquisa e você vai chegar até aqui. Se você mora em outra cidade, em outro estado, em outro país, procura a Igreja Adventista na sua cidade, no seu estado, no seu país. Vai lá, procura o pastor da igreja, procura os anciãos da igreja. Pode dizer que fui eu quem convidou você. E eu tenho certeza que você vai ser bem recebido, bem recebida. Nós vamos te abraçar, orar por você e pedir a Deus a bênção para o direcionamento para uma vida fiel, segura e uma vida vitoriosa. Deus te abençoe poderosamente. Amém. Você está segurando o seu cartãozinho na mão.
Nesse cartão você tem nomes de pessoas que você quer levar para o céu. Eu vou orar agora e eu queria que você não esquecesse de continuar orando por essa pessoa. Eu não vou recolher o cartão, você vai levar para casa, para sempre orar por essa pessoa. Ora, telefona, manda mensagem, convida para vir à igreja, ofereça estudo bíblico, não desista dela, vamos lutar por ela até que um dia ela possa se entregar a Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por essa linda manhã. Obrigado pelo batismo. Obrigado pelos milagres que o Senhor fez. Obrigado pelos louvores. Obrigado também pela mensagem bíblica. Obrigado pelo poder do Evangelho que transforma o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a não ter vergonha do Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a viver esse Evangelho, andar na Tua presença e testemunhar desse Evangelho para outras pessoas. Nesse momento, temos em nossas mãos os cartões e nele está o nome de alguém que nós amamos e queremos ver no céu. Senhor, visita essa pessoa cujo nome está nesse cartão. Visita esse filho, essa filha, esse marido, essa esposa, esse pai, essa mãe, o avô, a avó, o parente, o amigo. Visita essa pessoa e que o Evangelho alcance esse coração. Que quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, estejamos todos aqui preparados e que essas pessoas também estejam preparadas. Entregamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar.